Olá, muito bom dia! Hoje é segunda-feira, dia 21 de dezembro. Veja agora os destaques dessa edição da BMC News. Projeção de Selic no fim de 2021 passa de 13,5% para 3,46% e para 2022 permanece em 4,5%. Congresso dos Estados Unidos chega a um acordo final para o novo pacote fiscal de 900 bilhões de dólares e a expectativa é que a Câmara vote ainda hoje a legislação. E veja também. Alemanha, França e Bulgária decidem proibir voos vindos do Reino Unido por causa de uma mutação do coronavírus. Presidente Jair Bolsonaro diz que Paulo Guedes só deixará o governo no fim do mandato, mas reconhece irritação do ministro da Economia com a dificuldade de implementação da agenda econômica. Setor do luto entra no radar de investidores. O mercado reúne serviços de funerárias, cemitérios, crematórios e planos funeral e fatura 3 bilhões de reais por ano. Tudo isso e muito mais agora na BMC News. As bolsas europeias abriram em queda acentuada nesta segunda-feira com a descoberta de uma nova cepa, uma mutação do coronavírus no Reino Unido, o que está causando um caos no mercado às vésperas do feriado de Natal. Países como Itália, Holanda, Bélgica, Turquia, Alemanha, França e Bulgária decidiram proibir voos vindos do Reino Unido já a partir deste domingo, para tentar garantir que a nova mutação do coronavírus, que está se alastrando por Londres e o sul da Inglaterra, não se espalhe. No sábado, o primeiro-ministro britânico, Boris Johnson, afirmou que a nova variante do coronavírus pode ser até 70% mais transmissível, segundo análises preliminares de cientistas. Mais de 6 milhões de britânicos receberam a ordem de ficar em casa em Londres e no sudeste do Reino Unido. O líder da maioria republicana no Senado dos Estados Unidos afirmou ontem que o Congresso americano chegou a um acordo final sobre um pacote fiscal que deve ser votado na Câmara ainda hoje. E apesar de ter fechado a sexta-feira em queda, o Ibovespa acumulou na semana passada uma alta de 2,51%, provocada pelo rally das ações de Vale e siderúrgicas, com a disparada na cotação do minério de ferro e também pelo início da vacinação nos Estados Unidos e expectativas pelo novo pacote de estímulos. Por aqui, o Brasil segue tendo um aumento no número de casos do vírus. A média móvel de mortes por Covid em um período de 7 dias, encerrado no domingo, foi de 765. Foi uma alta de 27% em relação aos 14 dias anteriores. Na política, em meio ao debate sobre a MP que autorizaria o pagamento do 13º salário a beneficiários do Bolsa Família este ano, que acabou caducando no Congresso, o presidente Jair Bolsonaro reafirmou a posição do ministro da Economia em seu governo. Bom, nós vamos ter aqui mais informações sobre estes e outros assuntos daqui a pouquinho. Por aqui vamos repercutir os assuntos de destaque desta segunda-feira com os nossos convidados do dia. Teremos hoje aqui Henrique Breda, gestor da Alaska Asset, Celso Plácido, consultor financeiro, Paola Mello, analista da GTI Asset e ele, meu estrategista de investimentos, meu amigo, meu companheiro de todos os dias, Marcos Saravalli. Mas antes, vamos agora direto com ela, Débora Oliveira, ver como as bolsas estão operando nesse momento. Bom dia, Débora. Bom dia, Paula, bom dia para vocês que estão nos acompanhando aí nessa segunda-feira. Segunda-feira, véspera de feriados por aí, mas também segunda-feira começando bem difícil, viu, Paula? Todo aquele otimismo que a gente via por causa muito das vacinas lá fora, hoje está totalmente, tudo virou. A gente tem todos os futuros lá de Nova York, todos caindo bastante agora. Dow Jones futuro cai 1,47%, S&P 500 futuro está caindo 1,7%, Nasdaq está caindo agora 1,05%, Paula. Na Europa, todas as bolsas estão derretendo, agora DAX cai 2,76%. FTSE no Reino Unido 2,21%, CAC na França está caindo 2,66%. E aí o Ibovespa está indo aí nessa onda de pessimismo de hoje, dessa segunda-feira. Segunda-feira começando bem como o Marcos Saravalli fala, né? Aquela segunda-feira. O Ibovespa futuro agora cai 1,72%, está aí cotado aos 115.995 pontos. A gente tem o dólar disparando aí agora, está subindo bastante, agora 1,63%, cotado a 5,18. Vamos ver agora como que fecharam as bolsas asiáticas.
A gente tem Nikkei, que fechou em baixa de 0,18, a gente tem S&P, a gente tem Hong Kong, que fechou lá também em baixa de 1,72%, a gente tem Xangai, na China, que fechou em alta de 0,76%. E aí, nas commodities, a gente tem agora os petróleos Brent e o WTI nesse momento também em queda. Tanto o Brent está caindo 3,71, como o WTI está caindo 3,49, Paula. Tá certo, Débora, obrigada. E a gente vai seguindo por aqui no nosso giro de informações. O Boletim Focus reduziu a projeção para o PIB do Brasil em 2021 de 13,5% para 13,46%. Vamos agora diretamente com o Felipe Nascimento, que tem mais informações. Bom dia, Felipe. Para você, bom dia para todo mundo que acompanha a gente aqui na BMC News. Pois é, essa projeção mantém aí as apostas na recuperação de parte das perdas, né, que ocorridas em 2020. Para esse ano, o PIB brasileiro teve uma leve alta aí na projeção, de menos 4,41% para menos 4,40%. Além do PIB, o Boletim Focus também trouxe a expectativa para a inflação oficial do país, aquela que é medida pelo IPCA. Para esse ano, subiu de 4,35% para 4,39%. Essa foi a 19ª correção semanal para cima, segundo o Boletim Focus. E pela terceira vez seguida, a projeção furou a meta de inflação a ser perseguida aí pelo Banco Central, que está na casa dos 4% em 2020. Para o ano que vem, já a expectativa de inflação também subiu de 3,34% para 3,37%. Há 2 semanas, o Banco Central tinha mantido, né, a taxa básica de juros em 2% ao ano, e no Boletim Focus de hoje, a previsão foi de que a Selic chegue a 3% até o fim do ano que vem. Agora, falando um pouquinho da expectativa para o dólar, no final desse ano, ele caiu de R$ 5,20 para R$ 5,15, e para o ano que vem a estimativa caiu de 5,03 para R$ 5 a cotação do dólar. Paula. Certo, Felipe. Felipe, queria trocar de assunto com você, falar um pouquinho sobre uma outra informação. A administradora de cemitérios quer abrir capital na Bolsa. Conta pra gente, quer dizer então que o setor do luto agora está no radar dos investidores? Pois é, Paulo, esse mercado aí, ele reúne muitos fatores, né, muitos setores envolvidos ali, como funerárias, os próprios cemitérios, crematórios, também tem planos funeral, né? Está estimado aí um faturamento de cerca de 3 bilhões de reais por ano em todo esse setor. E o pedido de abertura de capital foi feito no mês passado pelo grupo gaúcho Cortel, e aí colocou, evidentemente, esse mercado na mira aí dos investidores. É um mercado que tem pouca visibilidade ainda no Brasil. O plano de assistência à morte é uma espécie de seguro, né, que as pessoas pagam durante a vida os custos para quando elas aí falecerem, né? Essa é uma das áreas que mais vem crescendo no mercado desde o início da pandemia, diante das quase 1.700.000 mortes em todo o planeta, sendo só aqui no Brasil cerca de 186 mil, né, mortes devido ao coronavírus. E essas mortes todas obrigou o mundo todo a falar mais sobre esse assunto, a falar sobre mais sobre morte e ter um destaque aí nas startups do setor ligados à morte. O grupo Cortel, né, que é o dono de 10 cemitérios, tem faturamento anual de 89 milhões de reais. Esse grupo espera levantar aí 400 milhões de reais na sua oferta inicial de ações previstas para o ano que vem. Essa notícia foi trazida pelo Estadão e mostra ainda que a empresa pretende usar o dinheiro levantado pelo IPO para sair em busca de ativos e também cumprir um papel de consolidadora nesse mercado da morte. Paula. Tá certo, Felipe. Obrigada pelas suas informações. Você volta a qualquer momento atualizando aqui pra gente as notícias. Nós vamos seguindo por aqui. E agora chegou a hora da gente saber como que está a agenda econômica de hoje. Expectativa para essa semana mais curta. Vamos direto com o Alex André, que está ao vivo trazendo essas informações pra gente. Alex, bom dia. O que a gente tem para hoje? O que você separou aí de mais importante de agenda econômica para essa semana aí, véspera de Natal chegando, Alex? Bom dia, Paula. Bom dia a todos que acompanham a BMC News. A agenda é bem fraca, né, Paula? Hoje nós separamos os dados do indicador de confiança do consumidor na zona do euro, vai ser meio-dia, mas a semana está bem fraca. A agenda vai até quarta-feira. Alguns indicadores estão sendo adiantados, como a gente pode até falar do seguro-desemprego. Mas vamos começar na terça-feira, amanhã. Vamos ter os dados do PIB
terceiro trimestre dos Estados Unidos, alguns indicadores por lá, e também o IPCA 15 aqui no Brasil, logo em seguida os dados de confiança do consumidor medido pela FGV aqui no Brasil. Logo na quarta-feira, Paulo, último dia de agenda dessa semana, pedido de seguro-desemprego, que sai na quinta-feira, vai ser adiantado na quarta-feira, como eu falei, e também, por fim, taxa de desemprego também aqui no Brasil, Paulo. Tá certo, Alex. A gente vai ficar aqui de olho acompanhando, nós também estaremos aqui acompanhando até a quarta-feira aí, depois descanso merecido para o Natal, né? Ô Alex, conta pra gente quais são as capas que você separou pra gente, o que tem te chamado a atenção, quais são as notícias do Brasil e do mundo aí de destaque nesta segunda-feira. Vamos lá, Paulo, vamos começar aqui no Brasil. O Valor Econômico destaca que estímulos globais contra a crise somam 25 trilhões de dólares. Folha de São Paulo coloca que países se isolam no Reino Unido devido à mutação do vírus. Estado de São Paulo coloca que a gestão do presidente Bolsonaro completa 2 anos sem cumprir promessas. Agora, indo para a nossa capa internacional, Paulo, a gente destaca a mesma notícia que a Folha de São Paulo colocou, que os países aí da União Europeia estão se isolando do Reino Unido devido à nova mutação do coronavírus, e isso, por fim, a gente vai comentar aí com os diversos convidados de hoje, que traz grandes certezas do mercado, Paulo. Tá certo, Alex. Obrigada pelas suas informações. Você volta a qualquer momento atualizando as informações aqui, as novidades pra gente. E a gente estava falando de internacional aí, com a capa que o Alex trouxe pra gente. A gente vai continuar nesse tema de internacional. Agora vamos falar sobre o Congresso lá dos Estados Unidos, que enfim chegou ao acordo final sobre o pacote fiscal de cerca de 900 bilhões de dólares. Eu quero voltar com a Débora Oliveira, que tem mais informações sobre isso. Débora, finalmente parece que essa novela aí do pacote de estímulos lá nos Estados Unidos tá acabando, né? Paula, é o que parece, viu? Vamos ver, vamos acompanhar ainda até o final do dia de hoje, porque ainda tem muita coisa para poder acontecer. O líder da maioria republicana do Senado nos Estados Unidos afirmou nesse domingo que o Congresso americano chegou aí finalmente nesse acordo sobre o novo pacote fiscal de cerca de 900 bilhões de dólares para poder auxiliar aí no combate aos efeitos da Covid-19. O pacote aprovado estabelece aí um suplemento temporário de $300 por semana em benefícios de desemprego, $600 em pagamentos diretos para grande parte da população, além de uma segunda rodada de subsídios para negócios afetados pela pandemia, financiamento para as escolas também e provedores de serviços de saúde e locatários em risco de despejo. Segundo o Estadão, a expectativa já era de que a Câmara voltasse à legislação até o final dessa segunda-feira para poder mandar o projeto para o Senado, então a gente vai ficar aguardando essa projeção, essa expectativa já está aí desde ontem, né, para que venha essa votação para acontecer hoje, e a gente vai ficar aguardando por aqui, vamos acompanhar para ver se até o final do dia, pelo menos, sai essa votação finalmente, Paula, desse pacote. Estamos torcendo aqui, vamos ficar acompanhando isso. A gente já está acompanhando faz tanto tempo, né, Débora? Pois é. Ô, Débora, queria mudar um pouquinho de assunto, falar sobre um outro assunto com você. Os processos para repor perdas de concessões por causa da pandemia provocada pelo novo coronavírus têm travado e ameaçado investimentos futuros, né? As perdas das concessionárias dos 3 principais setores já somam 14 bilhões de reais. É isso mesmo? São esses números mesmo? É isso, Paulo. E as negociações entre as empresas de infraestrutura e o poder público para poder recompor aí esses prejuízos estão bem longe aí de uma solução e aí pode ainda acabar na justiça. Apesar do aval da Advocacia Geral da União, que classificou a pandemia como força maior, até agora só o setor de aeroportos fechou acordo para reequilibrar os contratos de concessão. As concessionárias de rodovias, de mobilidade urbana e as distribuidoras de energia continuam sem saber como que vai ser aí a recomposição das receitas, o que pode atrapalhar um pouco aí os planos de investimentos para os próximos anos. No setor elétrico, a Agência Nacional de Energia Elétrica, a ANEEL, está em processo de consulta pública para poder definir a metodologia de recomposição. Já no caso dos aeroportos, a Agência Nacional de Aviação autorizou o reequilíbrio de 8 terminais, no total de 1,9 bilhão de reais de perdas pela Covid-19. Uma pesquisa de 142 líderes do setor mostra que a maioria está pessimista em relação a um desfecho aí a esse problema, Paula. Tá certo, Débora. Obrigada pelas suas informações. A gente vai seguindo aqui o nosso giro de notícias. E agora, o nosso assunto é política. O presidente Jair Bolsonaro afirmou em um vídeo publicado no fim de semana que a pressa por uma vacina contra a Covid-19 não se justifica. Em um vídeo em entrevista ao filho, Eduardo Bolsonaro, o presidente voltou a afirmar que a pandemia está no fim, na mesma semana em que o Brasil bateu um novo recorde diário de novos casos e passou de 186 mil mortos pela doença. Bolsonaro disse, abre aspas, seu sistema imunológico pode reagir de forma ainda imprevista e você não pode, sem que passe pela
Anvisa sem que tenha certificação botar a vacina no mercado, fecha aspas. Na última quinta-feira, o ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, anunciou que o país pode ter mais 24 milhões de doses de vacinas para iniciar a imunização em janeiro, dependendo das aprovações regulatórias. Bolsonaro, que já afirmou diversas vezes que não vai tomar a vacina contra o Covid-19, disse que qualquer vacina que for autorizada pela Anvisa será comprada pelo governo e distribuída para todo o país. E no mesmo vídeo, Bolsonaro afirmou que Guedes disse que só deixará o governo no fim do mandato. Mesmo assim, o presidente reconheceu que o ministro da Economia fica chateado diante da dificuldade de implementação da agenda econômica. Bolsonaro afirmou, abre aspas, lógico que a gente vê que, de vez em quando ele fica irritado por certas medidas que dependem de votações. Eu sei como funciona o parlamento, ele está aprendendo ainda, fecha aspas. Paulo Guedes tem enfrentado dificuldades dentro do Congresso e do governo para implementar diversas medidas da agenda econômica, como as privatizações. O ministro já reclamou em público de acordos políticos que dificultam o seu trabalho. Na entrevista, Bolsonaro também acusou o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, de ter deixado caducar a medida provisória da regularização fundiária, que, segundo Bolsonaro, ajudaria a combater o desmatamento e as queimadas da Amazônia. Na última quinta-feira, Bolsonaro também acusou Maia de ter deixado caducar a medida provisória que autorizaria o pagamento da 13ª parcela a beneficiários do Bolsa Família este ano, que foi negado pelo próprio governo. Segundo Guedes, a equipe econômica pediu que a medida provisória não fosse votada devido ao impacto fiscal.